Capítulo 1. O início da fuga. Por muito tempo, a floresta viveu em harmonia, onde cada árvore, cada animal e cada rio faziam parte de uma mesma família. Mas, certo dia, tudo começou a desandar. Enquanto caminhava, o jovem macaco avistou um grupo de humanos, queimando e destruindo a floresta que tanto amava. Naquela hora, seu corpo começou a tremer de medo. Não só por ele, mas por todos os animais que lá viviam. E sem saber o que fazer, ele correu em busca de abrigo. Olá, meu nome é Lívia Caroline, eu tenho 17 anos e faço técnico de informática. Bom, agora falando um pouquinho do meu jogo, o nome dele é Em Busca de Abrigo. É um jogo com temática voltada para a conscientização ambiental e temáticas do meio ambiente. O jogo, ele contém 3 fases. E basicamente, a história se passa em um mundo, não muito diferente do que a gente vive, onde a destruição ambiental prevalece, onde diversos animais são forçados a abandonar seus lares para sobreviver. E em diferentes cenários, cada personagem enfrenta seus próprios desafios, medos e descobertas. E ao longo da jornada, as suas histórias se entrelaçam, sendo guiadas pelo mesmo objetivo: encontrar um abrigo seguro. Quais foram as minhas inspirações para fazer o jogo? Eu gosto muito de RPG, então algumas das minhas inspirações foram Stardew Valley, Omori, Exílio de Si e Undertale. E qual seria o diferencial do meu jogo para tantos outros jogos que a gente vê nas plataformas? Eu diria que são as mecânicas diversificadas, porque o meu jogo, ele, apesar de se tratar de um RPG, tem minigames durante as fases que vão de exploração até puzzles de lógica, como o Sokoban. Agora falando um pouquinho do meu código em si, ele ficou muito grande porque foram 12 telas. Foi muitos dias trabalhando ele para eu conseguir completar as 3 fases. E bom, agora mostrando um pouquinho do código. Começando aqui pela tela inicial, que foi assim bem simples, né? Só tem aqui, quando clicar no botão, vai passar para outra tela, certo? Agora as cutscenes, eu acho que eu tive 6, e basicamente tiveram o mesmo tipo de código. Eu fiz uma lista ali com todas as frases que eu queria que aparecesse, e sempre quando apertasse no botão continuar, essas frases iam mudando. Agora na primeira fase, basicamente o personagem, ele vai ter que pegar 3 folhas para liberar a caverna e vai ter que salvar o tucano. E para isso eu tive que definir a interação do personagem com os elementos do cenário, definir o sistema de game over, sempre quando o personagem perder as 3 vidas, vai dar um reset e vai voltar tudo do início. E eu tive que definir para fazer o tucano me seguir. Aí na segunda fase, eu me inspirei em jogo de Sokoban, onde você precisa mover blocos e colocar nos respectivos lugares. E na segunda fase, o pinguim vai precisar mover os 3 blocos de gelo e colocar nos lugares corretos. E depois disso, vai liberar uma conversa com o urso, que é o chatbot. Aí eu tive que definir direitinho o chatbot para mostrar a mensagem na hora quando o meu personagem, o pinguim, colidisse com ele, E eu defini pro chatbot falar uma conversa sobre as coisas que estão acontecendo na Antártida e no Ártico. E depois de um tempo, ele falar sobre um abrigo, que é para onde os protagonistas do meu jogo têm que ir. E na última e terceira fase, eu dividi em 3 partes. Na primeira parte, o personagem vai precisar pegar um balde de água, enquanto aparece mensagem na tela, como se fosse o pensamento dele, sabe? Nossa, essa floresta tá muito destruída. Onde será que estão os outros? Enfim, na segunda parte da fase, se o jogador tiver pegue o balde d'água, ele vai ter que salvar o macaco e o tucano do fogo. Aí vai aparecer lá a mensagem: salve eles! Aí sempre quando o personagem chegar perto, vai apagar o fogo, Aí se apagar todos, os tucano e o macaco, eles começam a seguir a raposa. E aí eles vão teletransportar para a última parte, que a raposa vai ter que salvar o pinguim, acertando a uma charada.
E depois disso, os personagens chegam ao abrigo e mostram essa cutscene final. Depois de tantos obstáculos, eles finalmente chegaram ao abrigo, um lugar onde a natureza ainda vivia, onde todos os animais podiam viver tranquilamente, sem medo de perderem seus lares. Mas, apesar de toda essa felicidade, eles ainda sentiam tristeza. Tristeza por aqueles que não podem ter isso. Tristeza por todos os animais que constantemente perdem seus lares. Mas ainda restava a esperança de que um dia isso poderia mudar.